Olá, feliz Dia das Mães para você, para sua família. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mamães, e por isso eu queria falar sobre um aspecto que nem sempre é mencionado nas discussões teológicas, bíblicas ou mesmo nas experiências de fé pessoais, que é a maternidade de Deus, ou seja, pensar Deus como uma mãe. A gente tem uma certa dificuldade de levar isso a sério, de levar esse pensamento adiante, porque a gente é fruto de toda uma tradição judaico-cristã que estabelecer Deus como pai, na figura normalmente associada a um senhor de barbas brancas sentado no trono. Pelo menos essa é a imagem que nosso inconsciente coletivo acaba gerando ao pensar em Deus. Bom, Deus de fato é pai. Jesus, inclusive, chama ele de Abba, que é papai querido. Mas isso tudo não deveria nos fazer esquecer de que Deus também tem traços femininos, traços maternos. Há o feminino em Deus. E isso é evidente, afinal de contas, segundo o texto de Gênesis, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher. Ou seja, há em Deus tanto o masculino quanto o feminino. E talvez a gente possa encontrar exatamente nos traços femininos de Deus uma associação para considerá-lo como também uma mamãe. O que é inclusive que o próprio texto bíblico afirma. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Para pensar sobre isso também, vale a pena voltar na história da igreja e perceber que muita misoginia, muito machismo foi sendo estabelecido por leituras teológicas. Então, por exemplo, já na época de Jesus, a mulher não tinha valor em si mesma. A mulher era propriedade, primeiro do pai, e depois, quando se casava, a propriedade do marido. Inclusive, lá no Pentateuco, você vai encontrar os mandamentos que colocam a mulher como se fosse uma propriedade junto com as outras propriedades do esposo. Não é? Então, o mandamento de não cobiçar, por exemplo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, está junto lá na mesma frase. Não cobiçarás o boi do teu próximo, a casa do teu próximo e a mulher do teu próximo. Então, nesse contexto, a gente pode perceber, a mulher é colocada como objeto. No cristianismo não mudou muita coisa. A gente pode encontrar, por exemplo, frases de teólogos da patrística, que é aquele período que vai do século II até o século V aproximadamente, e frases profundamente também misóginas. Por exemplo, Tertuliano afirma: mulher, foi você quem abriu a porta para o demônio. Foi você quem persuadiu o homem a quem o diabo não foi suficientemente forte para atacar. De uma forma tão simples, você destruiu a imagem de Deus, o homem. Ou então, Ambrósio dizendo: Adão foi seduzido ao pecado por Eva e não Eva por Adão. É justo e correto que a mulher aceite como senhor e mestre aquele a quem ela levou ao pecado. E por fim, Crisóstomo dizendo: entre todas as bestas selvagens não se pode encontrar nenhuma tão perigosa quanto a mulher. Nós já falamos sobre isso aqui em outro vídeo aqui no canal, mas eu quis ressaltar essas frases novamente porque elas espelham uma forma de se pensar sobre o assunto. Então, de fato, ao longo da história do cristianismo, a mulher foi colocada numa posição de ostracismo, numa posição de perda de protagonismo, de perda de espaço. Por quê? Porque sobre ela foi colocada toda a culpa do pecado, do mal e tudo mais. Isso, mais uma vez, como a gente está dizendo aqui, vai mostrando para a gente que a gente está vivendo uma sociedade que tem os ecos de todo esse processo misógino e destrutivo e que até hoje afeta a nossa própria vida, a nossa própria existência. Bom, de lá para cá não mudou muito. A gente continua colhendo os amargos frutos desse tipo de pensamento na nossa sociedade. Um exemplo, triste exemplo, é a quantidade de feminicídios que acontece no Brasil. Para você ter uma ideia, mais de 1.400 feminicídios foram registrados no Brasil em 2022, o que corresponde a uma mulher morta a cada 6 horas, por questões ligadas ao gênero. Esse número é absurdo, e muito disso certamente tem a ver com uma determinada imagem de Deus que foi construída, de um Deus patriarcal, de um Deus machista, de um Deus tirano. Portanto, é urgente que a gente retorne ao texto bíblico para encontrar lá traços da maternidade de Deus, traços do feminino em Deus. Então, como dissemos aqui, lá na criação já existem esses traços. Aliás, vale lembrar que o Espírito de Deus, lá em Gênesis, que é a Ruá, é um substantivo feminino. Então, nós estamos falando ali, de fato, da porção feminina de Deus, que age como uma mãe, de fato, dando à luz à criação. Inclusive, há uma antiga história judaica chamada Tzim, que afirma que Deus, quando criou o mundo pela primeira vez, usou todo o seu poder para criar. E o resultado foi que o universo não suportou e se fragmentou por completo. Então, Deus foi criado uma segunda vez. Nessa segunda vez, no lugar de usar todo o seu poder, Deus retraiu-se, Deus contraiu-se e abriu um espaço em si mesmo, como se fosse de fato a ideia de um útero, na qual o universo pode ser gestado. Então perceba que a relação aqui é muito clara. Estamos falando aqui de um Deus que gera como uma mãe também gera. Mas não permanece apenas aí.
Se a gente vai, por exemplo, nos profetas, a gente vai encontrar muitos textos que relatam as compaixões de Deus, compaixões descritas em termos muito vinculados ao universo feminino. Então é um Deus que sofre, é um Deus que se compadece, é um Deus patético. E que eu preciso pausar talvez para explicar essa palavra. Patético vem de patos, que é emoção, que é a própria dinâmica da vida. Então nós temos um Deus que não é estático, não é indiferente ao sofrimento humano. Ao contrário, ele está junto de nós. E isso são traços de um cuidado muito maternal. Os textos bíblicos podem ser multiplicados, mas eu queria aqui chamar a atenção para 3 textos. Então vamos lá. O primeiro deles, você deve conhecer muito bem, é o relato de Marta e Maria. São aquelas irmãs que, junto com Lázaro, também seu irmão, recebem Jesus na sua casa. E tem um momento na história dos evangelhos que Jesus está na casa de Marta e Maria, e Marta está fazendo o que a mulher deveria fazer, no caso. Estava servindo, estava cuidando dos bastidores, digamos assim. Mas Maria não. Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Ora, o espaço da sala naquela cultura era destinado aos homens, não às mulheres. As mulheres não poderiam estar ali. E quando Marta percebe que a sua irmã estaria sentada na sala sem estar trabalhando como deveria estar, ela chama atenção e pede que Jesus avise a Maria que ela tem que trabalhar. Mas Jesus diz o seguinte: ela escolheu a boa parte e essa boa parte não será tirada. Ou seja, para todos os efeitos ali, Jesus está dizendo o seguinte: o protagonismo da mulher é dela, não vai ser tirado mais. O espaço da sala também é dela, também pertence a ela. E a gente encontra em Jesus várias referências do seu cuidado com as mulheres, da sua valorização à mulher. Aliás, Jesus é sustentado financeiramente por mulheres, diz o Evangelho. Isso, na sua época, é um absurdo. Mas não apenas isso, ele permite que elas sejam suas discípulas. As mulheres encontram em Jesus acolhida, encontram em Jesus uma voz amiga, um ombro amigo, encontram em Jesus alguém em que elas podem confiar. E, mais ainda, alguém que reconhece elas como mulheres protagonistas da sua própria história. O segundo texto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, ainda dos Evangelhos, é um texto muito conhecido, nós já falamos aqui no canal sobre esse texto também, é o texto da parábola do filho pródigo. Mas eu não queria aqui falar do texto em si. Eu quero, na verdade, ilustrar essa narrativa com uma pintura do Rembrandt, chamada O Filho Pródigo, que você está vendo aí na sua tela. Essa pintura foi feita no século XVII. E ele conseguiu extrair da narrativa vários detalhes que são colocados aí nessa pintura. Então perceba o seguinte. Primeira coisa, você vai encontrar o pai recebendo o filho e o irmão mais velho na penumbra, no canto, separado mesmo, né? Parece que há uma separação de fato ali de luzes e sombras entre o pai e o filho mais moço e o filho mais velho. O filho mais velho, inclusive, está ali representado como um fariseu, porque né, realmente é essa a ideia da parábola. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a figura do pai e do filho mais moço. Perceba, o filho mais moço está machucado, ele está quebrado pela vida, ele está sem sapatos, os seus pés estão sangrando, ele está com roupas sujas, e aí ele está sendo acolhido pelo pai. Agora perceba um detalhe interessante nas mãos do pai dessa pintura. Perceba que uma das mãos, que está à direita da tela, ela está sendo colocada sobre os ombros do filho com força. É uma mão masculina, uma mão que demonstra proteção, que demonstra confiança para o filho, ou seja, ele está ali sendo cuidado, protegido. Mas a outra mão, que está à esquerda da tela, já tem traços mais femininos e ela não faz força contra o filho, ela apenas o acolhe. Nessa pintura, o Rembrandt conseguiu colocar um traço incrível de Deus, que é exatamente isso que eu estou falando no vídeo. O fato de que em Deus existe o masculino e o feminino. E nessa pintura são ilustradas essas duas perspectivas. Por um lado, temos a força, o vigor do pai, protegendo o filho e cuidando dele. Por outro lado, temos a ternura, o carinho e a acolhida da mãe, consolando o filho de forma muito suave. Pois bem, isso ilustra Deus. E aí eu queria terminar esse vídeo com uma outra passagem bíblica que está nos profetas. Então eu queria ler com vocês o texto de Isaías 66, versículo 13, que diz o seguinte: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Perceba que nesse texto o próprio Deus se apresenta como uma mãe. Se apresenta como uma mãe que consola, que cuida. Nós, nas nossas relações com as nossas mães, né, tanto no passado quanto no presente e ainda que teremos no futuro, nessas relações nós somos sempre acolhidos. A mãe sempre é aquela que está com braços abertos,
Uma mãe sempre é aquela que está com um coração acolhedor para os seus filhos. É assim que Deus se apresenta. E ele vai, inclusive, mais além, porque o profeta diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ou seja, algo inimaginável. Mas mesmo que isso aconteça, Deus, como uma mãe, diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Ou seja, é um Deus que nos conhece e nos conhece como uma mãe. Esse traço materno de Deus é um dos mais belos que transparece no texto bíblico. Deus é pai, sim, papai carinhoso, como diz o próprio Jesus, Abá, mas também é mãe. Uma mãe acolhedora, uma mãe protetora, uma mãe que se importa com seus filhos, se importa conosco. Isso deveria nos deixar muito felizes numa relação com Deus assim. Então, nesse Dia das Mães, tenho certeza absoluta que Deus também é mamãe. Esse Deus que é mamãe, ele nos consola com a sua presença, com a sua vida, com a sua graça, com o seu amor. A vida mesmo em espaços de encontro com esse Deus. Deus não está enclausurado em templos ou em sinagogas ou em igrejas. Deus está, na verdade, na própria existência. Deus está na mesa, partilhando a sua refeição conosco. Deus está nesse almoço de Dia das Mães. Deus está na sua vida. Deus está cuidando de você, acolhendo você, protegendo você, como uma mãe faria. Então, feliz Dia das Mães para você, para sua família, para sua mamãe e para todas as mamães. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço e até lá.